Sejam muito bem-vindos a este super webinar educativo, hoje sobre como operar ações americanas visando longo prazo, ou seja, investir em ações americanas através de estratégias que vão ajudar a você que está iniciando nessa jornada de uma maneira muito simples e eficiente. Então, vamos lá. Ações americanas. Você já tem algum tipo de afinidade com elas? Se não, não tem problema, vem comigo que eu vou te explicar em detalhes. Vamos lá! Inicialmente, é importante vocês conhecerem o mercado ao qual vocês estão operando, investindo. E após esse breve resumo que nós faremos na introdução, lhe dando um pouco de entendimento sobre do que se trata e como você pode, aos poucos e se aprofundando, nós vamos falar sobre a importância das notícias financeiras, tá? A importância da diversificação, os tipos de análises, tá? E o investimento de longo prazo, como ele é feito, por que ele é feito. Isso vai te dar, né, toda a ambiência e toda a preparação para que você seja um investidor, né, ou um trader bem sucedido, focando, lógico, ali o médio e o longo prazo, principalmente o longo prazo. Então, gente, nós temos três principais índices americanos, que são índices de referência, que abarca aí as maiores empresas do planeta. São Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Esses três índices de ações, eles são referências e servem para que você compreenda, né, como estão as ações americanas, as empresas americanas como um todo. Cada índice desse tem um nicho específico, dá um foco a um nicho específico, apesar que hoje não é mais como era antigamente, cada índice ter uma particularidade. Hoje nós estamos vivendo um mundo mais conectado, em que as empresas são multifacetadas, por isso esses três índices eles estão bastante conectados e se comunicando entre si, né? Um exemplo, Dow Jones, que era mais voltado para empresas industriais, empresas do ramo ali de petróleo e entre outras, né? Segmentações. Hoje não é tanto quanto antigamente, assim como o S&P 500, que tinha uma característica das 500 ali maiores empresas, e a Nasdaq com enfoque mais tecnológico. Hoje nós temos empresas da Nasdaq que estão no S&P 500 ou outras que estão em 2 ou 3 índices ao mesmo tempo, dando essa conformidade, né? Hoje os índices eles estão muito mais conectados do que antigamente. Então eles servem para quê? Para nos dar essa referência, tá, de como está a saúde das empresas americanas, seja num setor específico, como eu falei, ou de fato como um todo. Mostra o quão aquecido, o quão o mercado está empolgado, como está o mercado pessimista em relação ao cenário como um todo. Então são índices de referência. Se você é um investidor iniciante, é obrigatório você acompanhar Dow Jones, S&P 500 ou Nasdaq. Se você quer acompanhar as maiores empresas americanas, o S&P 500, se você quer acompanhar mais empresas industriais, Dow Jones, mais empresas tecnológicas, a Nasdaq, porém, é essencial que você tenha um acompanhamento das ações como um todo através dos seus índices. E por quê? Quando nós investimos em ações, a forma mais fácil de nós adentrarmos neste mundo é através dos índices. É até interessante porque muitas vezes temos movimentos bastante, né, fortes e duradouros que se dão por conta de empresas que têm mais peso no índice e até que não reflete como um todo. É raro isso acontecer, mas há pouco nós estamos, inclusive, no momento vivenciando isto. Mas como
é possível você ter ali um entendimento mais simples, estar conectado a este mundo de uma maneira mais fácil, é acessível, por isso você deve acompanhar os índices de ações. Então, você vê nos jornais, você vê nos noticiários o tempo todo, falando do mercado americano, da Dow Jones ou do S&P 500, Nasdaq subiu e desceu, porque isso é acompanhado pelo mundo inteiro, é a forma mais acessível de ter acesso ao mercado acionário norte-americano, do que está acontecendo, se está aquecido, se não está, se existe o otimismo, se não está. Então a forma mais fácil e mais prática de você, iniciante, acompanhar e começar a se familiarizar, já que está em jornais, em noticiários, em todo lugar, é os índices de ações. E assim você começa a ter uma noção do que move, né, os índices e, consequentemente, o que compõe os índices, que são empresas. Então, dessa forma, você vai começar a perceber, vai começar a visualizar as possibilidades e desenvolver esse feeling, desenvolver a habilidade e o olhar para as oportunidades, ok? Vamos à importância das notícias financeiras. As notícias financeiras, a partir do momento que você já se familiarizou, né, com o mercado acionário através de seus índices de referência, o que os move, né? O que os move, gente, é o sentimento de mercado. E esse sentimento de mercado, ele está lá tatuado nos jornais, ele está lá nos relatórios econômicos, né, que trazem esse sentimento, que fazem com que o mercado reaja de alguma forma, ou positiva ou negativa, e está também atrelado à geopolítica. Um exemplo, nós vivenciamos há pouco, né, o início de um conflito ali no Oriente Médio, anterior a este, um conflito lá entre Ucrânia e Rússia, né? A invasão russa, e com tudo isto, o que aconteceu? Nós tivemos um acréscimo nas commodities, a gente teve o petróleo valorizando-se bastante, a gente teve o gás valorizando-se bastante, né? A gente teve sanções econômicas e tudo isso, né, movendo e mexendo até a própria logística global, que é o caso deste conflito que a gente está vivenciando hoje. Então tudo é economia. E quando você é um investidor, você precisa estar conectado aos fatores que afetam o mercado. Como falei, estou falando de geopolítica, dois casos que afetaram o mercado de commodities, que afetaram as rotas marítimas, que é o que está acontecendo hoje, né, no Oriente Médio. Os ataques ali dos Houthis estão afetando o trânsito, né, marítimo dos navios que boa parte, né, da produção de petróleo, entre outras commodities, passam por ali, e isso atrapalha, né, atrapalha a fluidez da economia global, assim como também a geopolítica, entre outros fatores. Então, é esse o ponto que você deve compreender, que tudo está conectado, que tudo é economia e que toda a ação, né, gera uma reação, seja ela geopolítica, seja ela relatórios econômicos, né, políticas monetárias e etc. Inclusive, é uma boa deixa que a gente tem, que são os relatórios econômicos. Um exemplo deles que mexe, né, o mundo inteiro são as atas do FOMC, um exemplo de relatório econômico, né? Nos Estados Unidos, nós temos sempre, quando há as reuniões e há depois as atas do FOMC, que é onde são decididas as políticas, né, monetárias, o mundo inteiro se adequa ao que foi dito ali, se adequa ao que foi decidido ali, e isso muda naturalmente a precificação das ações. E eu vou dar um exemplo, né, como os relatórios econômicos ou as políticas monetárias afetam isto. Quando é decidido por ser mantidos juros mais altos, fica menos interessante investir em ações. Quando é decidido
reduzir os juros pelos bancos centrais, fica interessante investir em ações. E o que é que você vê? Elas se valorizarem uma coisa absurda. Então, esse sentimento pode ser acompanhado de uma maneira simples, como eu estou explicando aqui, de uma maneira fácil e sem muita firula de ambientar e você entender, eu sei porque a bolsa está assim, determinado setor, né, está assado, o que vai refletir naquele meu investimento, essa mudança de política monetária e etc. Porque tudo isso estamos vendo todos os dias nos jornais, né, nos telejornais, noticiários em geral. Estamos conectados o tempo inteiro com os motivadores econômicos, tá? Quando nós entendemos, né, todos esses aspectos, tá, entra um fator muito importante que é a diversificação, tá? É necessário você diversificar, investir em vários setores interessantes. Você tem ali setor, né, das commodities, setor industrial, setor de tecnologia, são inúmeros setores, tá? E quando você faz isso, você reduz riscos, tá? Reduz riscos, por isso que é necessário você colocar os ovos, né? Você nunca colocar todos os ovos, né, num lugar só. Você não pode jamais fazer uma aposta, por mais que você sinta a firmeza, né, a segurança em um ativo só, porque você não sabe o que pode acontecer. Inúmeras coisas podem acontecer. No mercado financeiro, a única coisa que é certa é o risco que corremos quando estamos nele, porque os fatores que vão trazer sucesso para a gente vai, lógico, naquilo que a gente pode e consegue controlar, que é a qualidade da empresa que você selecionou, a gente vai ver daqui a pouco, e outros fatores, mas de resto vai depender de como a empresa, a gestão e o mundo vai se comportar a partir daí. Por isso que você não pode colocar todas as suas fichas em um lugar só. Você tem que pulverizar de maneira profissional, de maneira inteligente. E a melhor forma de fazer isso é investindo em diferentes setores para reduzir os riscos. E uma das formas que você consegue reduzir esses riscos iniciais, principalmente quando se está começando, é investir em ETFs, né? Porque ETFs geralmente são um compilado ali de empresas, muitas vezes tem ETFs só de um setor, tem ETFs, né, que são vários setores juntos, mas funciona um mecanismo muito semelhante a adquirir uma ação. Você vai lá e compra um ETF, mas você não está comprando uma ação, você está comprando várias ações. Você pode estar comprando um ETF com apenas um setor, ou você pode estar comprando um ETF com vários setores. Então, quando você busca pulverizar esses riscos, e sendo iniciante não é fácil fazer isso, a melhor maneira é através de ETFs, e principalmente ETFs que abarquem ali empresas de qualidade, com uma boa saúde financeira e de vários setores, pois investir em vários setores é pulverizar, é reduzir riscos, mas fazer isso como iniciante não é fácil. Então, quando você vai fazer através de um ETF, você só precisa comprar o ETF. Pronto, você agiu da maneira certa, ok? E de uma maneira simples, sem correr riscos demasiados, sendo um iniciante. Agora, vamos compreender os tipos de análises. Nós temos vários tipos de análise. Aqui eu quis citar os dois principais. Análise fundamentalista e análise técnica. A análise fundamentalista é aquela que visa a saúde financeira, né, da empresa, que visa vários aspectos, o quanto a empresa tem caixa, o quanto ela está, né, solvente.
vários e vários aspectos. O principal é qual a sua forma, né, de ver o mercado ao qual você se sente mais à vontade. Qualquer uma dessas duas análises podem ser utilizadas, são boas, elas funcionam melhor ainda juntas, tá? Mas não existe isso de uma ser melhor que a outra. Análise fundamentalista, você vai ver os fundamentos, porque aquela empresa faz sentido. Tem um grande investidor que ele diz assim, que uma empresa, para ele, faz sentido quando ele consegue entender de maneira simples como essa empresa é lucrativa, né? Qual é o processo ao qual faz ela ser lucrativa. Então, se for simples o suficiente para uma criança entender, diz ele, esse senhor, inclusive, foi sócio, né, de Warren Buffett, então ele dizia isso, que se for fácil de compreender é um bom negócio, porque os bons negócios são fáceis de entender o porquê que eles dão certo, tá? E aí, análise técnica. Análise técnica, ela traz toda aquela necessidade de uma preparação maior, porque você vai analisar ali gráficos de preço, existem vários tipos de gráficos, naturalmente eu gosto dos gráficos de vela, em que você vai ver padrões de preço que demonstram o momento ideal para entrar, tecnicamente falando, né, graficamente falando, a tendência, tudo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas são esses dois tipos. O meu favorito é unir os dois, tá? Porque eles se complementam. Vamos falar primeiro sobre análise fundamentalista, né? Você avalia na análise fundamentalista, né, a saúde financeira da empresa, principalmente o potencial de crescimento. Existem várias métricas e métricas complexas, mas principalmente você avalia a saúde financeira da empresa, o potencial de crescimento da empresa, né? Analise e veja qual setor, se faz sentido nesse momento econômico investir naquele setor. Um exemplo, se você está em uma determinada configuração, né, da macroeconomia em que faz sentido investir em commodities, então naturalmente você deve buscar dar prioridade a esse momento econômico. Para investimento, é importantíssimo, dependendo do seu vislumbre ali, se é de médio ou longo prazo, o momento econômico que você está pode sim te dar oportunidades, principalmente para investimentos de médio prazo, que podem ali trazer uma rentabilidade maior, ou você pode ter a ideia, né, de um investimento de longo prazo, empresas mais robustas. A gente tem várias empresas que estão há décadas e décadas, outras centenárias, né, que estão indo muito bem, obrigado. Então, você acredita naquela empresa, nos fundamentos e dela continuar influente, né, em sua área no longo prazo, também é uma excelente é uma excelente estratégia. Como falei, o objetivo desse webinar é dar um gostinho, né? Um entendimento para quem está começando nesse universo e quer se aprofundar mais. Hoje nós temos um conteúdo muito vasto por aí e que certamente aqui você vai ter o interesse de ir além e de ir a fundo. Gente, quando nós estamos falando sobre potencial de crescimento, é exatamente aquilo que falei. É interessante, essa empresa ela é interessante em relação aos seus concorrentes aí no futuro, ela vai continuar interessante, ela não vai ter problemas com a concorrência, ela vai continuar crescendo, o mercado tem espaço para isso, o mercado está saturado ou não, ele tem espaço para a empresa ir além. Tá? E buscar sempre setores, né, também que fazem sentido o investimento. O segmento do varejo, ele é um segmento
que é um pouco requisito de um momento econômico específico, né? De bastante poder de compra ali, de aquecimento da economia para dar certo. Então tem muitos grandes investidores, e esse é um exemplo, que dizem, olha, eu invisto, mas não invisto em varejo, ou evito varejo. Existem empresas de varejo sensacionais com resultados tão sensacionais quanto, mas a maior parte, né, das empresas de varejo precisam de um momento específico de bastante aquecimento para funcionar, beleza? Já na análise técnica, nós temos a necessidade de identificar, né, padrões de preço através dos gráficos, tá? E a gente usa a leitura de candles, como você está vendo aí na apresentação, para ler e interpretar as tendências de mercado. Como eu falei, é uma linguagem um pouco mais que requisita um pouco mais de estudo, mas não é difícil. Porém, ela, com o objetivo de longo prazo, ela tem que estar de mãos dadas, ela tem que estar abraçada, tá, com análise fundamentalista, para de fato ela ser perene, para de fato no longo prazo as coisas funcionarem bem. Mas ela é muito boa para gestão de posição, ela é muito boa para você ver o momento ali, se aquele determinado investimento, aquela determinada ação está perdendo o momento. Então ela te dá um ajuste fino. Eu digo que a análise técnica é a lupa, tá? Ela consegue ver o momento ideal de entrar, ver o momento ideal de sair, mas quem vai dizer qual empresa é boa para você estar lá é sim os fundamentos, tá? Porque existe sim empresas que não são tão interessantes, que passam um período de valorização assim absurda por conta daquela velha, né, afirmação ali do mercado, medo de perder a oportunidade, vira uma histeria, e aí logo a empresa, quando os investidores se dão conta, acaba sendo pulverizada. Então, muitas vezes, preço não quer dizer qualidade, tá? É necessário sim análise de fundamentos para você observar o quão qualitativa é a empresa ao qual você está querendo investir, tá? E o momento, lógico, você pode ter esse momento através da análise técnica. Agora, investimento de longo prazo. A gente sempre quando eu falo em investir em ações, eu falo, olha, você pode ter até, como falei com análise técnica, a possibilidade de ganhar, de ter retornos interessantes no médio prazo, tá? Porém, o longo prazo, estatisticamente, através de modelos estatísticos e matemáticos, é o melhor, é o que dá o resultado mais equilibrado aí ao longo do tempo. Então, quais são as características do investimento, né, de longo prazo? Primeiro, mantém as ações por vários anos, tá? Tem uma característica, um investimento de longo prazo de qualidade, o que de fato escalona os seus resultados, que é aquele que reinveste em dividendos, tá? Reinveste os dividendos, tá? E os juros compostos, tá? Quando a gente fala de reinvestir os dividendos, tá? Ou fazer aquela cama, né, que vai fazer com que o seu retorno aumente, né, seja cada vez maior. Por quê? Como funciona? Você tem X ações daquela empresa. Aquela empresa pagou X ou Y, tá, de dividendo. Você pega aqueles dividendos, você avalia ali na sua análise de fundamentos se a empresa é boa, ela faz sentido, tá tudo perfeito, todas as métricas aqui estão boas. Então eu vou pegar esse recurso que eu consegui através dos dividendos que a empresa pagou e vou comprar mais ações. E aí vira essa boa, né, bola de neve, porque você vai recebendo os dividendos e vai reinvestindo na empresa. Ou seja, você, de certa forma, vai reinvestindo, tá, em obter uma melhor, né, uma melhor performance do seu retorno, né, em dividendos. Então você investe na empresa e certamente, caso ela performe bem, ela tenha uma boa
lucratividade feche no azul, você vai receber mais dividendos e assim consequentemente. Lógico que essa é a parte simples da teoria, porque existem várias complexidades envolvidas, não é tão simples assim. Porém, em vias de um entendimento geral, sim, o investimento dos ganhos de dividendo em, né, dividendos, ou seja, na empresa para ela gerar mais dividendo, é uma estratégia que já foi testada e validada e continua décadas e décadas, ou podemos falar assim, um século a fio, funcionando muito bem. Temos no meio do caminho as crises, né? Temos todas essas questões que ocorrem ciclicamente, porém o investimento em dividendos, né, com o objetivo de ter dividendos e não apenas na especulação do preço, tem se mostrado bem resiliente a sobreviver a essas crises cíclicas, como a crise de 2008 que a gente viu, como a crise de 29, entre outras, e ainda dar resultado mesmo assim. Porque uma empresa boa, né, se ela for sólida, se ela for de fato boa, ela continua sendo uma empresa boa depois de uma crise e aos poucos se recupera e volta a dar dividendos, e o teu foco em dividendos acaba dando esse retorno. Agora, quando você foca na especulação do valor da empresa, é difícil você segurar uma ação quando o valor, né, financeiro da empresa, o valor da ação, é difícil você segurar a ação quando o mercado derrete, quando você tem ali um sell-off, né? Quando você tem, como em crises que nós tivemos ali 60% de desconto em pouquíssimos, né, de queda em pouquíssimos meses. Então, essa resiliência vem do teu foco. Quando o teu foco é a valorização das ações, você não vai se manter quando as ações se desvalorizarem um absurdo. Agora, quando seu foco é dividendo e você fez a análise fundamentalista correta e vê que a empresa de fato é boa e que ela vai se recuperar, você se mantém ali firme. Então essa questão do mindset é muito importante, e o reinvestimento em dividendos faz aquela bola de neve positiva, que é os juros compostos. As coisas vão acontecendo, os valores vão multiplicando, e quando você vê, já tem um patrimônio muito bem fomentado, tá? Tudo isso vai fazer toda a diferença no momento de você não só investir, mas se manter como um investidor consciente. E eu digo que o investidor consciente é todo aquele que está conectado aos ônus, né, e aos bônus de ser um investidor, e por isso mesmo define com muita clareza a sua estratégia e segue ela até o final, segue as suas convicções. E certamente é essa característica que os grandes investidores têm, e é por isso que eles se mantêm firmes, independente das dificuldades pelo caminho que todo investidor enfrenta. Quantos investidores, como Warren Buffett, como muitos investidores vivenciaram ali crises severas, né? Recessões severas, e os seus investimentos continuam dando bons resultados até hoje, porque o seu mindset, a sua visão de investimento foi seguida à risca, e é isso que o tempo mostra que dá resultado. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, e lógico que nós voltaremos para mais webinars como esse, de assuntos que vocês me pedem, que vocês têm interesse e querem saber mais. Então, um abraço a todos, fiquem bem e até mais.